Comerciantes e moradores de Ribeirão reclamam de queda de energia em bairros diferentes da cidade. Prejuízo para quem depende do serviço público para trabalhar e também para o morador. Risco de danificar aparelhos eletroeletrônicos dentro de casa. A Tainá é cabeleireira e tem um salão na Avenida Pio 12, na Vila Virgínia, em Ribeirão. Quando tem queda de energia, precisa desmarcar os horários agendados e sofre prejuízo com o cancelamento. Transtorno para ela e para as clientes. Aí eu tenho que remarcar todas as minhas clientes para outro horário ou para outro dia, porque não tem como trabalhar sem força, porque aqui a gente usa muito secador e também a iluminação. Igual hoje, eu tinha uma cliente na parte da manhã que não tinha como atender ela, porque era um alisamento, eu preciso de força. E aí eu tive que remarcar ela para a semana que vem, aí ela vai ter que viajar amanhã sem o cabelo liso. A falta de energia é constante no bairro de uns 3 meses para cá. No dia 12 de fevereiro, os moradores ficaram sem o serviço porque o travessão de madeira que dá suporte à fiação de um poste quebrou. Mas esta dona de casa garante que basta chover ou ventar um pouco mais que o problema acontece. Nem precisa chover muito, tem queda de energia. E como que é quando acontece? Demora muito para consertar. Demora. Teve ultimamente, terminaram um domingo, 5h30 da tarde, chegou às 5 horas da manhã. E por conta disso vocês estão tendo prejuízo dentro de casa? Temos, porque a geladeira fica desligada, tudo fica desligado, né? Faz falta, pode até estragar alimentos. Porque pode queimar todas as coisas da gente, né? Cai, você pisca 2 vezes, vai, sai embora. Dá meia hora, 1 hora, volta. Aí acontece de novo. Aí volta de novo. Mas ninguém percebe que a gente paga. Quando o consumidor perde algum aparelho eletroeletrônico por conta da queda de energia, a concessionária é responsável pela reparação do dano, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesse caso, a empresa deve consertar, substituir ou ressarcir o morador. Já teve problema aí na minha casa de queimar a geladeira, porque esses dias estava funcionando só meia fase da força. Não estava funcionando a força inteira, sabe? Precisei comprar outra geladeira para minha mãe esses dias. 2 meses está desse jeito, mas gozado que só acaba aqui. Lá para o Alto Sumaré você vê tudo aceso, aqui está tudo escuro. Prejuízo também para quem mora e tem empresa no Alto da Boa Vista. Depois que começaram as obras nas proximidades, o serviço da CPFL sempre falha. Neste espaço de alimentação saudável, o dono deixa de atender os clientes porque depende do liquidificador e da geladeira. Na segunda-feira, 65 pessoas que costumam frequentar o local no dia voltaram para casa porque a energia acabou às 11 da manhã e só retornou depois das 6. A energia aqui é o carro-chefe, porque nós batemos o shake, né? Então usamos muita energia para tudo. Quando acaba? Quando acaba a gente fica sem poder trabalhar. Tem que fechar as portas. Tem que fechar as portas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A CPFL informou que está averiguando a situação. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Pucci, problema recorrente que acontece também em outras cidades da nossa macro-região. Ao meu lado está o Dr. Paulo Henrique Marques de Oliveira, advogado do direito do consumidor. Doutor, quando o consumidor tem um aparelho eletrônico danificado por conta da queda de energia elétrica, a CPFL precisa ser acionada, né? Boa tarde. Boa tarde. Precisa sim. Ela, por obrigação, ela tem o dever de ressarcir o consumidor eventualmente em prejuízo, desde que identificado o pico de energia decorrente de oscilações. Qual a orientação, então, para o consumidor? O que ele deve fazer? Quais caminhos? No primeiro momento, o consumidor deve, de imediato, formalizar uma reclamação junto à concessionária de serviço público. Essa reclamação ela pode ser feita via telefone, via internet ou pessoalmente no balcão da concessionária. Importante, guardar o protocolo da reclamação, né? E reclamar quantas vezes forem necessárias. Se aconteceu o problema 3 vezes na semana, reclame as 3 vezes na semana, né? Tudo isso identificando o número do protocolo, guardando consigo o número do protocolo, porque essa é o comprovante da sua reclamação. Como que a pessoa vai conseguir provar que esse aparelho queimou por conta das constantes quedas de energia elétrica? Por isso é importante ela anotar o horário ali que teve o pico da energia, tudo isso. Exatamente, exatamente. Quando ela formalizar essa reclamação, é importante que ela identifique o dia e o horário que ocorreu essa oscilação.
A prova do defeito do equipamento decorrente da oscilação de energia é da CPFL e não do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor trata o consumidor como o hipossuficiente nessa relação. Então, portanto, cabe à CPFL, no caso concessionário de serviço público, que detém tecnicamente conhecimento, identificar se o problema foi ou não decorrente da oscilação de energia. Como fica o prejuízo dos comerciantes? A gente viu, por exemplo, a história de um deles que deixa de atender 60 clientes num dia em que falta energia. Essa é uma outra situação, porque uma vez identificado o prejuízo, ele pode sim se recorrer do Poder Judiciário, através do seu advogado de confiança, da Defensoria Pública, para ressarcir desse prejuízo. O grande problema disso daí é a comprovação do prejuízo, porque vamos entender, por exemplo, um salão de cabeleireiro, que nos dias normais ele tem X de faturamento. Né? Uma vez que ele ficou 3 dias sem poder atender, ele vai ter que comprovar judicialmente aquele prejuízo. Olha, a minha média de faturamento em dias normais era X e eu perdi 3 dias desse faturamento, mas isso tem que ser comprovado. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta, Pulso. Nós vamos mostrar que moradores da área rural de Jardinópolis têm enfrentado um problema com esgoto a céu aberto. Até já. Até já, André.